Banco Central comunicou o vazamento de 238 chaves Pix em uma instituição de pagamento nesta terça-feira. Beatriz Manfredini chega ao vivo com detalhes dessa ocorrência para a gente. Sempre, né, Beatriz? Bom dia para você, bem-vinda. Que a gente fala sobre vazamento de dados, principalmente nesse meio digital, é uma grande preocupação. Quais são as atualizações desse caso? É uma grande preocupação, Lívia, mas o Banco Central garante que não há motivo para pânico dessas pessoas que tiveram os dados vazados. Bom dia para você também, para o Thiago, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Então, essa falha, ela aconteceu, dentro do sistema de pagamentos instantâneos, e o Banco Central diz que os dados de chaves Pix de 238 contas vinculadas ao banco, à instituição financeira Pi Pagamentos, foram expostos. O Banco Central diz que é um número muito pequeno, São 238 das mais de 630 milhões de contas que eles têm de Pix, mas que mesmo assim, claro, tomaram todas as medidas cabíveis para driblar esse problema. É importante a gente dizer que o Banco Central diz que foi uma falha pontual e que foi trabalhada para ser corrigida rapidamente e que os dados que são referentes a dados de sigilo bancário, então, por exemplo, números de conta, movimentações financeiras, extratos, não vazaram. O que vazou, de acordo com o Banco Central, foram dados cadastrais. Isso quer dizer que esses dados dessas 238 contas ficaram expostos por algum tempo, podendo ser acessados. Mas o Banco Central garante que não eram dados, então, que criminosos ou que terceiros conseguiriam fazer movimentações financeiras, que eram dados referentes a cadastros. O Banco Central disse ainda, em nota, que está investigando as causas dessa falha pontual, que vai abrir uma apuração e que sanções, inclusive, podem ser aplicadas. Eles afirmam ainda que as pessoas que foram afetadas por esse vazamento de dados serão avisadas somente de duas maneiras: pelo próprio aplicativo da instituição financeira, então, em que essas chaves Pix vazaram, ou seja, pelo aplicativo da Pi Pagamentos, ou também por internet banking ou outros sistemas do tipo dessa própria instituição financeira. Então fica também o alerta. Qualquer outro tipo de aviso, por e-mail ou por ligação, é um aviso falso. As pessoas serão diretamente avisadas pelas redes do próprio banco. A gente fica acompanhando. É interessante a gente pontuar, Lívia, que apesar da falha já ter sido corrigida desde 2020, quando o Pix foi lançado pelo Banco Central, esse é o 5º vazamento de dados que foi registrado. Pois é, Beatriz Manfredini? A plataforma de pagamentos foi lançada em 2020. A gente está falando de uma tecnologia muito recente, como aplicação aqui no Brasil. 5 ocorrências do tipo já realizadas e mais do que se debruçar sobre formas de controlar esses danos para essas pessoas que tiveram vazamento de dados, é importante pensar no futuro. Como, a partir dessas experiências, evitar que novas ocorrências aconteçam com esses consumidores. Beatriz Manfredini volta ao longo da programação aqui da Jovem Pan News com mais informações.